crescer e aprender como se nasce o amor. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Seis Gatinhos em parceria com o Grupo Mais Expressão. De novo aqui agradecendo essa parceria maravilhosa. Pessoal do Mais Expressão, Alan, muito obrigada mais uma vez. E hoje nós recebemos uma pessoa que veio lá de Minas Gerais. Chegou aqui em Indaiatuba e já tem um monte de projeto educativo que vai transformar a cidade, vai trazer muitas coisas boas aqui para Indaiatuba. Eu recebo a Ágata Lemos, que ela é jornalista e escritora. Muito obrigada, Ágata. Oi, tudo bem, Flávio? O prazer é meu. Um prazer muito grande também estar aqui em Indaiatuba, agora nos últimos 2 anos e meio, conhecendo essa cidade maravilhosa e tentando também trazer coisas boas para a cidade. Então vamos lá, já vamos começar a contar para o pessoal quais são essas coisas boas. Ágata, conta um pouquinho para a gente da sua experiência nessa parte de livros infantis, infantos juvenis. Flávio, é o seguinte, eu trabalho já há bastante tempo com editora de livro, revista, editoração de texto, eu sou jornalista, né? Minha formação é jornalismo e acabei me especializando em jornalismo voltado para a saúde. Tá. E também acabei escrevendo para criança, trabalhei em revista infantil, fiz alguns outros trabalhos infanto-juvenis, mas trabalhei muito com revista de divulgação científica voltada para o público adulto. Tá. Nesse período todo, né, vamos dizer isso, nos últimos 15 anos da minha carreira, fiz um mestrado também na área, fui estudar na Fiocruz. E a Fiocruz a gente sabe que é a maior escola aí de saúde, né, da América Latina. E ali eu estudei informação e comunicação em saúde. Então, mais uma vez, reforçando esse meu viés de comunicar a saúde, né, para os públicos. De tornar esse campo científico acessível para vários tipos de cultura, de níveis de informação. E eu acabei focando muito em criança, público infanto-juvenil. Não só porque eu tenho uma filha pequena, né, mas porque eu comecei a perceber que está todo mundo preocupado, trabalhando com revista para adultos, está todo mundo preocupado em corrigir hábitos. Mas por que não ajudar a tornar alguns hábitos saudáveis desde pequeno? É verdade. Claro que essa é uma luta dos pais, de muitos educadores, mas às vezes falta o quê? Ferramenta, linguagem, Ser interessante também, um assunto interessante. Conhecimento, tornar ele lúdico, né? Tornar ele acessível para um universo que tem um imaginário infantil ou infanto-juvenil. Então, eu comecei a trabalhar nisso, né? A pensar em maneiras de falar com as crianças sobre saúde, sobre valores, sobre várias coisas que são super importantes, que deveriam até fazer, de repente, parte da grade curricular, né? Com Porque certeza. somos integrais, né? Mente, corpo, espírito. E a educação integral passa... Não tem como não passar pela saúde. Com certeza. Né? Não tem como não passar por valores. E aí eu comecei a trabalhar com isso. E aí tenho agora uma gama já de materiais, graças a Deus. E mais novidades vindo por aí. E o que são esses materiais, Ágata? Explica pra gente, por exemplo, esses aqui que você tem, que já está disponível em escola, né? Que você falou que já está sendo usado. Sim. A primeira coleção que eu acabei lançando tem 8 volumes. Se chama Gincana da Saúde. E são 8 volumes que eu escolhi 8 recursos da natureza, recursos naturais. Tá. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre o valor da água, o valor da luz do sol, o valor do exercício físico, e assim vai, do descanso, porque também a atividade é importante, mas o descanso também é importante, o ar puro, o domínio próprio, em que sentido? Né? De você saber ter um autocontrole, de momento para isso, momento para aquilo, que hora eu uso tela, que hora eu não uso tela. E também o valor da confiança. Então, eu acabei pegando 8 temas gratuitos que estão aí. Sim, né? que qualquer um pode fazer uso, Sim, né? No dia a dia. eu já escolhi recursos que a gente chama de recursos naturais ou remédios da natureza, justamente para não ter aquela desculpa, mas eu não tenho recurso, não tenho como pagar. Não tenho como comprar. Né? Então, na verdade, eu criei uma história que se passa num sítio de uma avó, e aí a neta repara que os seus amiguinhos, eles sempre voltam doentes das férias, porque eles fazem muitos excessos com alimentação, com sono desregulado. E aí ela fala, não, próximas férias vocês vão passar comigo. E lá, cada um desses amigos que tem alguma deficiência em um desses bons hábitos, participa de uma gincana da saúde e ali vão desenvolvendo bons hábitos até eles terminarem as férias mais saudáveis, mais felizes e conseguindo compreender como que alguns recursos naturais podem fazer grande diferença na nossa saúde, na nosso desempenho, né?
deles como criança, na escola, enfim. Então, essa foi a primeira coleção. Aí, a Rede de Educação Adventista no Brasil, que é uma rede muito forte, muito grande, né? Tá em todos os estados. Ela acabou adotando esse material, aí se tornaram... eles acabaram compilando, né? E aí ficou Uma Aventura Cheia de Saúde e Mais Aventuras com Saúde. Tá. Então, os 8 volumes acabaram entrando aqui. Entendi. Todo aquele conteúdo tá dentro desses dois. Isso, para eles utilizarem em sala de aula. Tá. Eles também utilizam, às vezes, individualmente, porque esse aqui, por exemplo, que é o volume 5, que fala Um Dia Sem Videogame, ele estourou, assim, né? Foi muito... É porque é um assunto muito atual, é né? da nossa época, né? É contemporâneo. Sim. E aí ele traz aqui algumas questões bem importantes para os professores abordarem. Essa coleção, ele tem também, por exemplo, um recortar e armar, né? Então, atividades para poder a criança sim. fazer. Aí a criança ela vai lendo cada volume, vai montando, no final ela ganha um troféu, uma medalha por ter completado todo esse ciclo de conhecimento da saúde. E ela também coloca os personagens ali, até o cachorrinho aparece no sítio. Então aquilo vai reforçando tudo que ela foi aprendendo, né, nessa história e reforçando esses 8 hábitos, esses 8 remédios naturais, pelos quais você não paga, mas se você começar a usufruir hoje, você vai melhorando os seus hábitos, tendo mais saúde. E é engraçado porque é uma coisa assim, às vezes a gente pensa que tá muito longe, né, Agatha? Você fala, nossa, mas eu quero uma transformação, quero melhorar minha saúde, eu quero melhorar minha saúde mental. Ai, eu preciso fazer, mas às vezes pequenas coisinhas que você vai incorporando. E acessível, coisa do água, vou beber mais água. É porque às vezes se vende uma medicalização da vida, que você precisa de muita interferência profissional. Isso. É claro, eu valorizo muito a ciência, eu trabalho com divulgação científica de saúde, mas algumas coisas são do dia a dia. E a gente já tem hoje uma medicina acesso, do né? estilo de vida. Né? Você vai ver, não é mais a medicina do futuro essa, é a medicina de hoje, a medicina do estilo de vida. Então você vai hoje ao médico, o médico já não questiona mais somente os seus exames. Ele também pergunta se você faz exercício, se você... Né? Então, a gente já percebe que houve uma guinada nessa direção. Então, por que não a gente conversar com as crianças sobre isso? Né? Eu acredito que essa é agora a minha missão, o meu legado, de falar para a criança sobre saúde, para a gente reverter quadros. Né? Hoje a gente tem aí no Brasil... Obesidade muito grande também, obesidade, nós temos mais de 1 milhão de crianças aí em estado de diabetes no Brasil. É um absurdo, né? É verdade. E a gente sabe que isso se dá muito pelas mudanças, né? As dinâmicas socioculturais. Então, sei lá, quando eu era criança, comer pizza era um evento. Sim, é verdade. Num Né? sábado, a gente vai sair para comer a pizza, né? Hoje você pega, você Durante a liga, semana. chega na porta da sua casa. Então, todas essas mudanças, que não vamos demonizar as mudanças. Mas são facilidades Né? que acabaram chegando que Sim, interferiram né? muito, né? Alimentos mais industrializados. Então, antes, por exemplo, eu cresci comendo verduras escuras, que são extremamente importantes para a saúde. Hoje, a gente não vê tanto as crianças comendo um almeirão, Verdade. né? Ela conhece mais, talvez, um brócolis e tal. Minha filha fica no brócolis no couve só. Exatamente. Mas já tá ótimo, né? A gente já agradece. A minha come livagem. Mas, assim, é uma luta, às vezes, você conseguir. Porque mesmo que você separe um lanche melhor para a escola, ela vai ver outras coisas, né? Tem muita festinha de aniversário. E eu não sou do tipo que eu vou pôr numa redoma de vidro, né? Sim. Eu explico, ensino. É interessante que a minha filha tem 5 anos, mas muitas vezes ela já fala, olha, mamãe, vamos sair, pega uma garrafinha de água, porque a gente precisa tomar água, né? Para funcionar bem o intestino, para a gente não ficar desidratado. Então, são conceitos que ela já está... Porque ela vive inserida no que você está passando. Exatamente. E esse é uma pauta importante para as crianças terem, por exemplo, em sala de aula, porque ela leva isso para os pais, né, Agatha? Com certeza. E eu nem vou dizer que os pais são culpados, sabe? Eu não vou dizer que alguém tem culpa. Sim, todos nós temos um pouquinho. Acontece que o tempo é corrido e a gente acaba mistificando, né? A gente fala assim, para conseguir isso você tem que ter uma renda maior, ou você tem que... E aí você não sabe que você consegue fazer com produtos, né, comuns do supermercado. Aí eu já até faço uma deixa pro Guloseimas do Bem, né? Aqui, vou mostrar aqui, ó. O Guloseimas do Bem é um outro material que a gente trouxe sugestões de alimentos também, guloseimas, né? Mas com substituição de alguns alimentos. Ele traz tipo receitinhas, assim. Receitas que criança gosta. Tá. Só que
não contêm, por exemplo, lactose. Muitas receitas não contêm glúten. Então, porque a gente sabe que também houve aí um avanço muito grande dessas doenças nos últimos anos, né? Dessas sensibilidades a alguns alimentos. Pelo próprio excesso, né, Agatha? Pelo próprio excesso. E aí foi uma parceria com uma nutricionista, uma culinarista, e aí prepararam receitas muito legais. A gente fez um trabalho pensando mais uma vez, né, nos pais sempre, Sim. dando para eles ferramentas. Então assim, como é que eu falo pro meu filho sobre saúde? Bom, então você tem uma coleção. Você vai contar para ele, vai inserir numa história, criar todo um imaginário. Mas eu queria poder cozinhar uma coisinha melhor. Tem aqui também. E você sabe que eu acho isso muito interessante, porque criança gosta de ajudar na cozinha. Adora. De repente, você inserir a criança nesse processo, ela vai querer participar mais, ela vai querer fazer o próprio alimento mais saudável, né? Sim, vai conhecendo. Eu acho assim, é claro que as pessoas vão definindo e tem diferença de sabor, né? Mas se a criança ainda não tem um paladar tão definido quanto nós, tão viciado, por que não tentar refinar esse paladar agora? Né? Eu acho, como eu te falei, a experiência que eu obtive nos últimos 15 anos trabalhando com divulgação científica de saúde é de uma luta muito grande do adulto. Claro, vi muitas histórias incríveis, né? De pessoas que perderam 40 quilos sem cirurgia, que mudaram o estilo de vida. Mas, assim, o número é pequeno, né? E, às vezes, você vive um efeito sanfona. Verdade. É muito difícil. Você manter um hábito, né? É que muito tem que ser difícil. construído. E ainda mais pro brasileiro, porque a gente é meio regado a comida, bebida. Verdade. Qualquer evento que você for fazer... Vira uma comidinha. Vira uma comidinha, né? E é até legal, a gente é caloroso, né? Eu sou mineira, é natural que o mineiro receba em casa, queira... Aquelas comidas boas, mineira. Calórica. Isso. Mas vem comer com a gente. Então, assim, é do brasileiro isso. Mas se a gente conseguir, eu acho que também não tem que ficar uma coisa chata, sabe? Sim, é dosar, né, Agatha? Dosar. Mas se a gente conseguir que a criança cresça entendendo que ela também tem parte em cuidado, seu autocuidado, já é muito que a gente está fazendo, né? Pelos nossos filhos, pela nossa sociedade. Porque é uma lacuna. Eu vejo que hoje, comparado à minha infância e à minha época de escola, que não se falava em inteligência emocional, que era uma coisa muito... incipiente, já existia, mas era muito incipiente. Hoje a gente vê as crianças, né? Você vê a tua com 5, a minha com 10, que já tem mais essa noção, eles já sabem. Sim. Porque isso foi sendo passado, né? Eu acho que essa questão da saúde ainda, da alimentação, é uma questão que está em falta. Que ela precisa ser inserida também. Sim. Junto com essa questão da saúde emocional, mental, a questão da saúde. Hoje a gente já fala, por exemplo, muito de bullying. Sim. Né? Então, a gente já consegue lidar com temas sensíveis, né? E outras também, como você falou, de inteligência emocional, quando a gente fala de empatia, né, de apoio, solidariedade, amizade. Então, são temas, valores importantes que a gente já vem trabalhando, né, há bastante tempo. E colhendo alguns frutos aqui e ali, né? Ainda é uma luta muito grande. Mas a saúde, ela é mente, corpo e espírito. Então, não dá para você apostar em um, né? Segregar. E segregar o outro. Agora, a gente tem visto também um avanço grande aí das pessoas quererem inserir educação financeira nas escolas, né? E eu acho fantástico. Ótimo, porque eu não tive. E não é do nosso, né? Do nosso, não é natural para o brasileiro. A gente tem uma certa deficiência, verdade. né? Então se destacam nos cenários aquelas pessoas que aprenderam, que já tinha em casa alguma referência, né? ou O que era boa nessa área. Exatamente. Agora, a gente não tem isso de berço. E isso faz diferença. A gente vê países que têm isso de berço, é outra situação. É verdade. Né? A gente se coloca... Você já cresce com uma condição de estabilidade maior. E tudo isso tem impacto, mais uma vez, o quê? Na saúde, na autoestima. Em né? tudo, né? Na autoimagem. Então, se a educação financeira é importante, quanto mais aquilo que nos move, né? A nossa potência para existir, Sim. que é a saúde. Com certeza. E falando em saúde, a Agatha é do jiu-jitsu, tá, gente? Conta um pouquinho pra gente essa sua experiência na área e esse livro que fala do jiu-jitsu, Agatha. Então, o jiu-jitsu entrou na minha vida faz aí uns 4 anos, mais ou menos, 5 anos. O meu marido, ele já tinha treinado um tempo atrás. E aí, ele voltou a treinar. E aí, ele me arrastou. Porque eu tinha acabado, assim, a gente tava com a Vitória bebê. E eu percebi que ele sentiu aquela pressão da mudança da estrutura familiar. E foi buscar no esporte. Quando a Vitória ainda estava, sei lá, com 1 ano... Eu comecei, falei, não, eu vou arriscar. Mas era uma coisa que não passa. Isso que eu te perguntar, nunca tinha passado? Não, nunca. A mulher, ela tem um certo distanciamento das artes marciais, mais do que
do que os homens, né? Eu já tinha praticado um tempo atrás, assim, na adolescência, uns 2, 3 meses Kung Fu. Tá. Mas não era pra mim mesmo. Acabei decorando umas coisas em chinês. Mas eu acho que essa coisa meio CDF, eu fui... De gostar de estudar, você foi mais pra parte de... eu fui pra parte, sabe? Eu lia lá a apostila, decorei tudo na apostila, mas ali não tinha habilidade nenhuma. Aí depois, mais adiante, sei lá, depois... Já na fase adulta, eu fiz uma época Muay Thai, tentei também. Mas não foi, assim... Não se identificou. Na verdade, eu desmaiei no treino. Meu Deus. Eu tive uma queda de pressão, e aí eu falei, acho que não é pra mim, Traumatizou né? um pouquinho. E assim, eu acho incrível também Muay Thai. É ótimo, define super o corpo. Muita resistência que te dá, né? Mas vi que não era pra mim. E aí, quando eu entrei no jiu-jitsu, foi interessante, porque eu me identifiquei com a arte suave, né? Que é o que significa. E a gente já mora... Eu já saí de Minas faz muitos anos, né? Já morei em São Paulo. Nos últimos 15 anos tenho morado aí no interior de São Paulo. Morei em Tatuí, morei em Boituva, morei em Sorocaba. Né? Meu marido, pelo trabalho dele. Tá. A gente foi mudando bastante. E agora estamos em Indaiatuba. E aí, quando eu comecei a treinar, quando eu estava em Boituva, e o professor, eu acho que ele teve, assim, uma sabedoria muito grande, porque ele via que eu conseguia uma vez na semana, quando muito, às vezes levando ela pequenininha. Entendi. E aí, ele foi deixando, não, pode vir, sabe? Não Quando teve... não teve aquela pressão. Porque a gente sabe que é um ambiente de disciplina, e isso é importante, mas ele foi flexível comigo, porque ele viu que eu queria aprender, mas eu não Estava tinha... no momento. O meu momento era complicado. Mas eu agradeço muito a ele, porque se não fosse por isso, eu não estava hoje. Aí, quando cheguei aqui, aí me inscrevi, vim para a academia daqui agora, virou uma paixão mesmo, né? Hoje é uma coisa que eu procuro ir todos os dias. Que coisa, né? Todo dia. É engraçado, a gente fala assim, a gente apanha e volta no dia seguinte para apanhar de novo. Né? Porque gosta, né? Porque você vê que isso traz um retorno para você. O jiu-jitsu, ele tem muitos valores, né? Que coincidem com os valores que eu trazia de saúde. Né? Então, ele tem valores também que visam o crescimento do ser humano de modo integral. Eu acho que as artes marciais têm muito isso, né? Tem, de modo geral tem. Tem, elas têm sim. Ela tem sim. Mas o que eu me identifiquei muito com o jiu-jitsu é porque ele não tem, por exemplo... apesar da história dele, também ter parte vindo do Japão, mas o BJJ, né, que é o Brazilian Jiu-Jitsu que a gente faz aqui, ele é uma arte brasileira, nossa mesmo, exportada para todo mundo. Sim. Né? E aí eu fiquei muito encantada, demora muito para você aprender, ainda sou faixa azul, com a expectativa agora no fim do ano me tornar faixa roxa, tô indo todo dia, me dedico muito, mas assim, demora muito para você aprender. E isso te dá muitas coisas boas. Aprendizados para a vida. Te dá humildade, né? Porque você pode, de repente, ser maior num local, mas ali você respeita a hierarquia do tatame. Sim. Né? Isso te ajuda muito também, essa questão da paciência. Às vezes você quer desistir, não é pra mim e tal. A gente até brinca que a faixa mais difícil é a branca, porque você tem aquela ânsia de sair dela, e quem passa dela e vai... Então, é um caminho longo, né? É um caminho árduo, e você todos os dias praticando, todos os dias, você vai crescendo muito. Fora que você perde ali 1.200 calorias num treino. Pra mulher, isso é maravilhoso, né? Você nem percebe, né? Porque você tá ali... Mas assim, você sai pingando. E eu gosto, assim, de sair de lá estrupiada. O pessoal olhar e falar assim, meu Deus, o que aconteceu? Foi atropelada essa pessoa. Eu saio de lá assim. E isso é muito bom, porque é um horário que sou eu por mim. É o meu momento de autocuidado. Então, autocuidado é passar um batom, fazer uma escova, tudo isso é importante. Mas o tempo todo eu tô ligada, né? Ali somente. Filha, marido, casa, cachorro, trabalho. E aí, a hora que eu tô lá, nem celular você pode, né? Sim. Foco, é 1 hora de foco. Isso é uma higiene mental que não tem preço. É verdade. Né? É aprendizado, é consciência corporal, é higiene mental, é humildade, né? É um monte de coisa. As amizades que eu fiz grandes amigos ali que hoje já são a minha turma, que a gente sai de fim de semana. Como chama a pessoa que é responsável? É sensei também ou não? A gente, às vezes, pode falar assim, chamar de mestre, sensei, então eu vou professor. dar um recado aqui pro mestre da Ágata. Estávamos, antes de começar a entrevista, conversando sobre... às vezes a gente quer as coisas com pressa, a gente quer pronto. Ela me deu uma lição de jiu-jitsu, sem perceber, falando que tudo tem seu tempo, que as coisas são construídas. Olha como que traz pra vida isso, Trouxe né, pra Ágata? minha vida, porque eu sou acelerada. Né? Eu acho que a pessoa da comunicação, você nossa. A gente é acelerado, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Mulher é multitarefa. Sim. Então, a gente é meio doido já, naturalmente.
Exatamente. Aham. E o jiu-jitsu, ele me traz pro eixo. Te traz essa tranquilidade, te coloca ali. Quando eu olhei, falei assim, não, mas eu não tenho pressa em me tornar... Por exemplo, teve uma graduação recentemente. Eu não fui convocada para essa, né? Você tem que ter um número X de aulas, né? Enfim, faltava 1 grau. Eu sou azul com 3 graus, eu tenho que ter 4 graus para poder fazer a graduação. Mas, assim, eu falei, tá tudo bem. Porque mesmo que eu não seja graduada, eu vou continuar fazendo. Então, eu entendi que era mais. É um estilo de vida também. Sim, é um processo, na verdade. É um processo. Né? Então, para mim, foi muito bom. Tem várias mulheres que fazem. Hoje, se difundiu muito. E a gente deve muito a Kira Grace, né? Que é um ícone do esporte. Uma mulher, né? Faixa preta, que teve muitos campeonatos mundiais sendo campeã. Então, ela tem feito muitos... o conteúdo dela, né? Dela com o marido dela, o ator Malvino Salvador, tem sido muito voltado para educar mulheres, ensinar, você está dentro de um Uber, por exemplo. Né? Eu vi um negócio de autodefesa que eles postaram. O que você pode fazer ali? Aí ela mostra. Então, assim, ela está popularizando, né? Ela está tornando também algo mais acessível. Então, antes eu olhava, não, nunca faria. A gente tem também aquele mito de que... agressivo, né? Uma coisa de a gente briga. acha que é agressivo, mas assim, é uma das artes marciais, ou talvez a única, que não é tão agressiva. Por quê? Porque na hora que você vai ser finalizado, você pode bater. Então, você não vai levar pancada em vão, né? Não é como outras artes marciais, que às vezes você vai levar um chute, ali não acontece isso. Então, é a técnica, mas a hora que a pessoa te pegou e você vai ser finalizado, você bate... E aí a pessoa solta. Então, ela é segura tanto para pessoas também 60 a mais, né? Idades mais avançadas, justamente por isso. Tem feito muita inclusão de pessoas com autismo, né? E outras questões aí. É um esporte que também traz... Inclusivo e traz... Aí dizer que é lindeja aqui. Vitória, Kisha quer vir aqui falar com a gente. Kisha, pode falar com a mãe. Gente, o programa é assim mesmo, tá? Ela quer água, vamos dar uma aguinha pra ela. Que lindeza, gente. É a Vitória que a gente tava falando. Pois tá vendo? Como eu falei, né? A mãe é tudo, é isso, não é verdade? A mãe traz junto a mãe traz junto porque não... Tá de férias. Tá de férias, e é isso. Não temos rede de apoio aqui ainda, né? Eu sei como que é isso. Tô aproveitando, vou ver daqui a pouco com os amigos, né? Isso. Olha, eu vou deixar aí qualquer dia. Que lindeza. Você sabe que a gente tava num podcast... No Made in Indaiatuba, o pessoal do Made in Indaiatuba, minha filha tava lá também. Daí ela veio... Foi a mesma situação. Ela veio experimentar um pedacinho do bolo que a gente tava provando. É super espontânea, né? É deles, né? Tem que deixar. Vai fazer o quê, né? Mas então, falando da Kira. Foi nesse contexto que você conheceu para viabilizar esse projeto? Vamos falar do projeto com a Kira, gente. Olha só que coisa mais linda. Esse aqui é um projeto que eu tenho a honra, né? De participar. E a gente tá dando continuidade com a Kira Grace e Malvino Salvador, né? Nada mais, nada menos do que esse casal maravilhoso que tem as suas academias, estão ampliando agora, vão abrir em Miami uma academia também, né? A Grace Core. E como que aconteceu, Flávia? Essa coleção aqui. Que te abriu as portas para isso? Olha como é que é interessante. Na verdade, a gente foi para o Rio de Janeiro em 2020. Mas morou? Não, eu fui a passeio. Ah, tá. Fomos com um primo do meu marido, na casa da noiva dele. Fomos a passeio, meu marido sempre foi não, porque eu quero ir na academia da Kira, eu quero conhecer a Kira. Ele sempre gostou do jiu-jitsu? Ele sempre gostou, mas voltou a praticar em 2020. Tá. Né? Praticou na adolescência e voltou a praticar em 2020. Ele, não, porque vamos, né? A Kira é um ícone. Aí eu falei, não, então vamos. Aí fomos lá na academia dela. Na época, a gente treinava com uma bandeira Grace também. A gente treinava com uma Ryan Grace. Hoje nós treinamos aqui na Maromba com o Paulo Strecker. Ótimo, amamos o professor, ele, o Riva, que são campeões, inclusive de europeu. Ganham toda hora, tá? São ótimas pessoas para serem entrevistados também. Estão fazendo um trabalho de educação aqui em saúde enorme na cidade. E aí, quando a gente treinava com a Ryan, a gente estava com uma camiseta. Tá. E a gente passou em frente lá, ela estava lá. Inclusive, ela estava grávida do último filho dela, que também chama Ryan. Olha. E aí ela falou assim, opa, é da família? Entra aqui. Então foi ela que tomou a iniciativa, foi incrível, sabe? Tipo, era pra ser. E ela falou, entra aqui e tal. E ela foi, assim, extremamente, sabe, aberta. A gente foi lá pra isso, mas não imaginava que seria tão fácil. Essa receptividade. Ela chamou a gente, ela mostrou a academia dela pra gente. Ah, que graça. Ela foi foi muito querida. Aí a gente ainda comprou alguma coisa lá, tal, boné, pegou a assinatura dela na faixa. Todas as nossas faixas agora são assinadas por ela. E foi muito legal, sabe? Levamos um presente pro professor.
Só que a gente ficou muito impactado, fizemos foto, né? A gente ficou impactado com a recepção dela. Tá. Como ela era uma pessoa, assim, tranquila, né? E acessível, Popular. apesar de, né? E ela ainda convidou, sabe? Como que tem... Eu achei muito legal mesmo. Aí, mas deve ter passado, assim, quase um ano. Eu lá, né, com a minha filha muito pequenininha, sempre muito pensando nela, pandemia. Então, eu nem tava pensando em nada. Mas aí o meu marido falou assim, viu? Por que você não manda para Kira os seus livros? Porque ela fazia vários vídeos mostrando como que era a alimentação. Eles são bem regrados, criteriosos com alimentação, com esporte. Os filhos já praticam jiu-jitsu de bebê. Eles já praticam, né? E ela falando sobre isso. Aí eu falei, é mesmo, né? Vou mandar. Aí eu mandei o Guloseimas do Bem e mandei essa coleção. E aí mandei, na época até mandei com uma cartinha, sabe? Bem fã. Eu tive aí, você foi muito simpática, tô mandando, retribuindo. Tá. E foi totalmente despretensioso. Eu mandei porque eu realmente fiquei impactada com a recepção dela. Sim. E aí ela me mandou uma mensagem no Insta falando, olha, eu fiquei muito impressionada com o seu material, gostei muito. Meus filhos adoraram. Eu tenho um projeto, queria ver se você quer ser minha parceira. Ai, que legal, tá vendo? E aí foi muito legal. Mas nisso ainda demorou mais um tempão pra gente se falar. Aí eu fui pro casamento desse primo lá no Rio. Aí fui lá na academia, conversamos. E a gente teve uma... Sabe aquela coisa? Bateu, assim? Sim. Igual quando eu te conheci. Verdade, foi assim também. A gente já se reconheceu. É, uma coisa, né? Interessante. verdade. Existe isso, né? Da gente ter essa empatia natural, uma empatia, né? Uma afinidade. E a gente se deu muito bem. Aí eu comecei a mostrar pra ela os projetos que eu tinha. Ela falou, nossa, eu tô impressionada porque a gente pensa muito assim também. Aí ela me explicou muito do jiu-jitsu. E eu acho que fez diferença ela saber que eu praticava jiu-jitsu também. Com certeza, porque ela viu que era uma coisa que você põe em prática. E que eu sabia do que eu tava falando. Claro que ainda faltava muito, né? Mas já tinha um conhecimento, né? Mas eu já sabia todo aquele universo, que é o tatame, o que acontece. Já dava para eu tirar muitas dessas coisas que as pessoas pensam equivocadamente, né? Mas tem muito marido que fala assim, eu vou deixar minha mulher lá, rolando com homem. Né? Porque, aquele preconceito, né? A hora que você faz o treino ali, chama rola, né? Rolando. E não é assim, entendeu? No tatame é neutra a situação. Você tem muita mulher que faz, você pode fazer com mulheres. Tem academias com horário só para mulher. Ou, por exemplo, eu faço com meu marido, mas ele não tem nenhum problema de me ver rolando com outros. Sim. Né? Que estão ali praticando também, outros praticantes da arte, porque não tem nada a ver. Né? Não existe ambiente para isso, fora que professores, mestres estão ali olhando, e acho que se alguma pessoa tentasse qualquer tipo de violação, seria expulso na hora, né? Sim. Então, eu já tinha já estava ambientada, então já era mais fácil tudo. Então tudo que a gente ia falando ia batendo, enfim. Ela falou, escreve uma história e vamos ver o que dá, né? Aí eu escrevi uma história, e aí, como são as histórias normalmente? É um fato real da vida dela e eu crio a história em cima daquilo. E eu misturo ficção com realidade. E aí tem muito personagem que é de verdade, que eu vou fazendo homenagens ao longo dos livros. Outros são criados. Mas sempre tem ali para você descobrir, que é bem legal isso, a criança fica procurando o que foi então que aconteceu realmente com ela. É tipo uma sequência de histórias? Elas não têm exatamente uma sequência, porque são valores. Então, como que a gente está trabalhando? A gente trabalha valores do jiu-jitsu, a gente transformou em literatura infanto-juvenil. E aí eu quero agradecer também aí a Ciranda Cultural, que foi a editora que acreditou na gente, apostou. Muitas viram, mas ficaram reticentes, né? Porque não tem justamente essa coisa de entender o jiu-jitsu, acharam muito específico. Mas aí a Ciranda leu a história e falou, gente, mas essa história é muito boa. Eles são muito interessados em tudo que é voltado para valores para infanto-juvenil. E aí a primeira foi um golpe de respeito. Então aqui o que a gente faz? A gente fica achando assim, respeito. Uma palavra meio dura para criança, né? Me respeita. Mas é uma coisa que fica um pouco no ar, subjetivo. Como, né? O quê? De que forma? Então, o que a gente fez? A gente criou uma história e a gente mostra como que o respeito é coisa pequena. Não é uma coisa muito grande. Ela vai ser grande, mas você vai passar por um caminho do pequeno. É um horário que você respeita, né? Que você chega na hora. É você não fazer determinadas brincadeiras que passam dos limites com amigos. Você saber o tom que você usa com seus pais, você respeitar a hierarquia. Então, assim, a gente foi mostrando como que o jiu-jitsu vai inserindo o respeito na vida da criança. Se fez pra mim, que sou adulta, me consertou num monte de coisa. Verdade. Imagina pra uma criança.
Então, esse foi o primeiro, Um Golpe de Respeito. Foi um sucesso o lançamento. A gente lança sempre na Bienal. Aí lançamos o segundo. Esse tá à venda na Ciranda? Já tá à venda na Ciranda, todos gente, eles. Então, depois a gente vai deixar o link aqui pro pessoal que quiser conhecer o livro, tá bom? Esse aqui é de outra editora, esses outros, mas aí também a gente pode deixar na descrição. Isso, vamos deixar tá? para o pessoal que quiser conhecer melhor. E esse aqui vão ser mais. A gente já vai lançar o terceiro agora. Quando? Então, esse aqui foi em 2023. Tá. É Um Golpe de Respeito. Lançamos ano passado Um Golpe de Equilíbrio. Aham. E a gente trabalha o que? Autocontrole para criança. Que é um Que tema legal. super sensível. Mas você precisa falar para ela. E aí a gente, de novo, tira esse mito de que autocontrole, equilíbrio, domínio próprio, nossa, é muito difícil. Aí a gente trabalha o quê? Como que alguns hábitos de vida, coisas, sabe, simples, podem ajudar a criança, a hora que ela tiver um estresse muito grande, a gerenciar uma crise emocional com autocontrole. Entendi. E aí a gente traz uma história real da Kira, em que ela teve uma explosão, né, no tatame, em campeonato, e como que ela foi entendendo o caminho para chegar nesse autocontrole. Que bacana. E aí todo o livro a gente traz também QR Code. Então o que acontece? Aqui você vai acessar e vai ter a Kira falando com você. A gente tem 3. A Kira Real. A Kira Real, ela conta, olha, eu sou a Kirinha, e aí ela vai falar um pouco mais sobre o tema. E por exemplo, o último QR Code que a gente tem aqui, a gente tem ela e o Malvino fazendo uma posição. Essa posição que aparece no livro. Que E legal. explicando por que ela serve. Então, esse é muito legal. Ele é interativo. Que tá? legal. Aí vem com uma sacolinha. Então, esse ano vai vir mais um. Vai vir mais um. E o desse ano é muito importante. Que é o quê? Um golpe contra o bullying. Ah. Então, aqui a gente já falou um golpe de respeito, um golpe de equilíbrio, né? Trazendo esses valores para o imaginário infantil. E agora a gente vai falar sobre a questão do bullying. A gente teve aí, né, uma série muito comentada, Adolescência. Teve. Né? Ela é muito chocante, muito marcante para pais, para educadores, para qualquer pessoa mesmo. E a gente acabou entendendo que esse tema, com algumas tragédias também que a gente tem visto, né? Em algumas escolas, em redes importantes de escola, redes às vezes até elitizadas. E a gente tem visto coisas acontecendo. A gente achou importante retomar o assunto. Ah, mas já é um assunto que todo mundo fala. Mas a gente agora vai falar de outro jeito. Né? A gente vai trazer os valores do jiu-jitsu, mostrando como que é importante o esporte nesse aspecto também. Não sei se você... Eu acho que está meio óbvio o que eu estou querendo mostrar, mas o tempo todo eu tenho buscado ferramentas que ajudem pais e educadores nesse processo tão árduo que é a educação. E pensando sempre nas crianças, por quê? Porque elas são o futuro. Sim, e são elas que vão trazer essas coisas pra dentro de casa. Às vezes Sim. o pai querendo... Não tem intenção, mas ele tá viciado em alguns tipos de comportamento. A gente sempre a vai gente estar. tá. Se de repente a Sim. criança chega e fala, pai, mas isso não. O pai, né? Não é Eu já verdade? tive um episódio assim com a Vitória. Uma vez eu fiquei muito brava com ela, uma situação, e às vezes a gente dá uma destemperada. Sim, faz parte. Ela olhou pra mim e falou assim: oxe, e cadê o autocontrole? Ah lá, Vitória, que lindeza. É isso mesmo. Ela falou pra mim. E aí, naquela hora, ela me puxou. Ou seja, o adulto tem que estar autorregulado Com para poder certeza. querer regular o seu, né? Com a sua certeza. prole. E isso não é uma coisa fácil, né? A gente vive muitas... a demanda é muito alta. verdade. Os desafios são muito altos, as preocupações, né? E tem hora que você mesmo não consegue viver à altura daquilo que você está querendo ensinar. E aí o filho vem e te traz. Então, eu acho que a leitura... Por que a leitura? Primeiro, porque eu sou jornalista, sou escritora, produzo conteúdo. Mas também para a gente tentar tirar um pouco da tela. Tentar ajudar que os pais tenham tempo com os filhos, lendo juntos, tentando interpretar aquilo ali. Aquilo que, às vezes, um conceito que é um pouco mais elaborado, o pai e a mãe vão estar ali para poder dizer, olha, é por aqui que você vai, né? E todo esse conteúdo aqui, a gente também trabalha com... Às vezes palestrando em escolas, né? Levando para as escolas esses temas. O do jiu-jitsu, a gente gosta... Eu apresento sempre um tema que é campeões na vida. Então, para ser campeões na vida, você depende de alguns valores. Então, a gente trata muito isso. O de saúde também, a gente faz palestras. E a gente percebe que os alunos, eles conseguem absorver. Sim. Né? Fica mais fácil. Eles o entendimento. conseguem absorver. Então, é importante a gente falar, a gente apostar
que eles podem nos surpreender, porque ela me surpreendeu, me cobrando autocontrole. Então, é possível? É possível falar. Mas eu entendo que não é todo mundo que está preparado e não é todo mundo que, às vezes, tem o recurso. Então, eu tenho trabalhado com isso para realmente ajudar, assim como eu estou buscando, né, esse autorregular da minha vida para ela, ajudar pais e educadores a fazerem o mesmo. A falarem de temas, às vezes, mais sensíveis ou um pouco que a gente acha que é muito complicado, que é assunto de adulto. Porque você vai falar para a criança de respeito, autocontrole, sabe? Eu compro isso aonde? No shopping, no supermercado? Não compro. Então, são coisas que você, além do exemplo, que é o principal, Sim. você explicar com exemplos para eles, assim... Lúdicos, que eles entendam, tranquilos, entendeu? Do dia a dia deles. É. Então, a gente tem trabalhado isso. E esse Contra o Bullying a gente lança agora em outubro. Tá. A gente, já estamos em setembro. a gente ia lançar, na verdade, em junho, na Bienal do Rio. Mas, por alguns detalhes, a Bienal adiantou. Ela é sempre em setembro e ela adiantou para junho. Tá. Então, alguns detalhes poderiam sair muito corridos no livro. Então, a gente esperou. E vamos lançar na Academia da Kira. Na Grace Cor. Então, quem quiser, estiver pelo Rio, você também, quem está convidado. Que gostoso. A gente ainda está definindo o dia, possivelmente 23 de outubro. E mais um aí para a coleção e que tenha vida longa, né? Que a gente possa continuar falando de valores para crianças. Que delícia. E que a gente possa trazer aqui para a cidade também mais projetos como esse, mais livros como o da Ágata. Adorei conhecer seu trabalho, toda essa sua tradução, né? Porque eu acho que assim, você pegar um conhecimento científico e traduzir de uma forma que as pessoas compreendam, nossa, é muito válido. A gente tem que tentar popularizar o conhecimento, né? São muitas camadas, são muitas pessoas e hoje a gente está sofrendo aí com um déficit de reflexão, né? Sim. As pessoas, elas passam o feed muito rapidamente. Conteúdo muito raso, né? Às vezes leem mais ou menos o título e já começam a compartilhar e nem sabe do que se trata o tema. Verdade. Então, eu acho que a gente precisa tirar um pouco o pé, fazer um retorno à literatura, à leitura e leitura com conteúdo que vale a pena, né? Com certeza, que é o que faz toda a diferença. O Lucas tá me soprando aqui no ponto, gente, para eu lembrar do 19º troféu Frutos de Indaiá, que acontece em outubro, dia 25 de outubro, aqui do Mais Expressão. Vocês podem ter mais informações sobre o troféu Frutos de Indaiá no site do Mais Expressão. E eu quero aproveitar aqui para agradecer a tua presença, Ágata. Muito obrigada. Adorei toda a tua expertise aqui que você está trazendo para a cidade. Indaiatuba está ganhando muito com a sua presença, com o seu conteúdo. E quando for lançar o livro, avise a gente para a gente poder compartilhar aqui também. Tá bom, Flávia. Eu que agradeço pelo espaço, agradeço também ao Grupo Mais Expressão. É muito bom estar com vocês, é muito bom ter essa oportunidade e eu realmente espero fazer uma diferença positiva na cidade. Não só passar por aqui, né? Com certeza. Como já passei em tantas outras, mas passar e deixar alguma coisa, uma marquinha boa. Com certeza. Obrigada, viu? Gente, obrigada mais uma vez pela parceria, por estarem aqui conosco e até a próxima. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3.